Em 2002, o Brasil foi pentacampeão do mundo de futebol graças a uma pessoa que nunca entrou no gramado. Em 2014, essa mesma pessoa foi chamada, só que quando ela foi chamada, já era tarde demais, e o resultado foi o vergonhoso 7-1 contra a Alemanha aqui no Brasil. E o motivo dessa pessoa ter ficado fora por 12 anos é o mesmo que te faz perder dinheiro todos os meses. Olha, eu sou psicólogo comportamental e eu vejo no meu consultório todos os dias pessoas muito inteligentes que ganham bem, só que no final do mês não sobra R$1 no bolso e elas não têm ideia de por que isso acontece. Eu vou te ensinar a neurociência por trás disso e 3 ferramentas que você pode aplicar ainda hoje que vão te ajudar a resolver esse problema. Mas presta atenção em uma coisa, porque lá no final do vídeo você vai entender por que a CBF demorou 12 anos para entender o erro dela. E quando você entender isso, você vai sacar por que as suas planilhas do Excel, as contas que você faz, não estão resolvendo o seu problema financeiro. Dentro do seu cérebro, tem 2 áreas que são muito importantes. Uma área se chama o córtex pré-frontal. É ele que planeja, calcula, faz planos excelentes, pensa no que vai acontecer no futuro. É excelente, funciona muito bem. E tem uma outra área, fica lá no fundão do cérebro, que chama amígdala. Chama amígdala, falei? A parte lá no fundo do cérebro chama amígdala, que é quem entra em ação quando você está sob pressão, quando acontece uma emergência. E o Daniel Goleman, que é o autor do livro Inteligência Emocional, fala muito sobre isso, ele chama sequestro da amígdala. É quando o alarme do seu cérebro toca e você fica perdidaço, desesperado, nervoso, desliga o córtex pré-frontal. O que acontece é quando a gente está sob pressão, imagina agora essa pressão. Você é um atleta, é brasileiro, na final de uma Copa do Mundo e você vai bater um pênalti contra uma seleção argentina. Caramba, pior situação possível. Imagina 280 milhões de pessoas gritando o seu nome. E tá lá a bola, você e o goleiro. Cara, o teu cérebro, muito provavelmente, ele vai entrar em desespero. Você pode fazer isso para uma situação do teu dia a dia. Você tem uma apresentação para fazer amanhã, você não terminou de preparar e teu chefe e teus colegas vão estar assistindo. Nessas horas, geralmente, a amígdala sequestra o cérebro, ela domina, ela deixa de fazer a gente raciocinar. Ela sim, ela emburrece a gente. Se a gente não tiver estratégias para lidar com esse momento de pressão e deixar que de fato ela domine a gente, como o Daniel Goleman diz, sequestro da amígdala, cara, a gente fica desnorteado, a gente fica desamparado. Sabe quando você ia fazer uma prova e dava branco na prova, parece que o conteúdo não vinha? Isso é a amígdala superativa. Ela desligou a parte mais inteligente do cérebro, a parte racional, e a informação que tá lá em algum lugar misteriosamente não vem quando você mais precisa dela. Ou quando o cara bateu o pênalti, tipo Baggio 94. Cara, o que ele tava pensando naquela hora? Pois é, ele não tava pensando, esse é o ponto. Ele tava com sequestro de amígdala, como muitos jogadores. Coitado do Baggio, eu não queria estar na pele dele para passar aquilo. Mas quem nunca passou por uma situação como essa, que sentiu que perdeu o controle? Que ali parece que a razão foi embora e o desespero tomou conta e tudo que se sentia era o coração acelerado e um desespero dentro de si, não é mesmo? E aqui já vou dar o primeiro ganho desse vídeo, além das 3 ferramentas que eu falei que vou dar no final, que é a regra das 24 horas. Sentiu vontade de fazer uma compra que custa acima de 5% do seu salário, vai dormir, tira uma noite de sono. Por quê? Porque parece uma regra idiota, mas não é. Durante o sono, você diminui o seu cortisol, que é o hormônio do estresse. Então você tem mais chance de regular sua amígdala, de dar uma controladinha, uma segurada na onda. No dia seguinte, você vê se aquela compra ela ainda é necessária. Mas a questão é, se você não dormir bem, se a noite de sono não foi reparadora, se dormiu 4 horas, ou dormiu muito mal, acordou várias vezes à noite, dá mais 24 horas. Não é bom fazer uma compra quando você não dormiu bem, porque você vai estar com cortisol lá em cima, o hormônio do estresse, a amígdala devorada, como o Daniel Goleman diz, e a parte inteligente do cérebro, o professor, o mestre da sabedoria e da calma, não estará lá. Ele estará ausente. Quem estará lá será aquele sistema das cavernas, né? Vamos chamar de cavernícola. E se você quer se aprofundar nesse tema, sobre a amígdala, sobre o córtex pré-frontal, eu já gravei um vídeo aqui no canal. Clica aqui nesse card, que é um vídeo muito útil, vai aprofundar ou complementar o que eu tô falando aqui, beleza? E aí, quem que você acha que mapeou muito bem essa estrutura do cérebro, da amígdala, do córtex pré-frontal, do sequestro da amígdala e etc. e sabe usar isso a favor delas melhor que ninguém? Muito bem, grandes empresas, fintechs, bancos, as bets. Inclusive, comece a reparar que a gente já foi na Copa do Mundo, quantos comerciais de bets já tem, sei lá, 2 semanas de Copa do Mundo. Inclusive, outro dia eu tava na rua e vi uma criança de 5 anos com uma camisa de um time de futebol, com uma comercial de bet atrás. Gente, é o fim dos tempos. Mas, dito isso, então, elas sabem muito bem manipular suas emoções, se deixar desesperado, falar compra 24 horas, e inclusive também já gravei um vídeo falando sobre como as lojas te enganam pra fazer você comprar. Clica nesse card aqui, só vídeo que vai complementar com o que eu tô ensinando aqui agora, beleza? Então,
Essas instituições elas são muito boas em manipular nosso sentimento, em ligar nossa amígdala e deixar ela ativada para que no desespero você faça compras impulsivas. Não é melhor para o seu bolso, mas é melhor para o bolso dessas empresas, que estão muito ricas, a custo de você não ter dinheiro no final do mês, ou pior, para a maioria dos brasileiros, você pode estar em dívida. Para falar de outro autor, agora Daniel Kahneman, que é também psicólogo, mas economista, ele fala de 2 sistemas em que o cérebro opera. Um rápido e um devagar. Afinal de contas, tem um livro dele com esse nome, Rápido e Devagar, se não me engano, é esse o nome do livro. E segundo ele, 90% das compras mal feitas acontecem no sistema rápido. Aquele que a gente não reflete, não pondera sobre a decisão, e que a gente compra no impulso. Que é, como eu falei, naqueles momentos em que as lojas, elas criam estratégias para levar você a entrar neste modo para que você faça essas compras, 90% delas, né, sem pensar, e aí depois se arrependa da compra. Quantas compras tem em casa? Comenta aí, que você achou que seria um must na hora e depois ficou lá, não foi usada. Para ver quem nunca. Eu já fiz, não vou falar qual, só depois que vocês comentarem eu respondo qual compra idiota eu fiz. Várias, inclusive. Então a pergunta, meu caro, minha cara, é como você se blinda para não fazer compra no sistema rápido, que o Daniel Kahneman falou, ou tomado, sequestrado pela amígdala, como o Daniel Goleman, caramba, é difícil, hein? Também postulou. Vamos lá, que eu vou te ensinar agora. Então as 3 ferramentas que eu citei são pausa, simulação e espelho. A espelho, que é a última, cara, é muito legal, então fica até o final. Só que ela não vai funcionar corretamente se não aprender as outras duas. Então assim, vou pular pro finalzinho do vídeo, safado, não vai adiantar nada. Beleza, vamos lá. Primeira dica, primeira ferramenta é a pausa, que é usada inclusive no Navy SEALs, são a elite do exército americano, que é uma técnica que rapidamente abaixa o cortisol. Lembra que eu falei cortisol? O que a gente faz? Se vier o cortisol, assim, vou apresentar agora, tô desesperado. Tem uma coisa que eu posso fazer, eu vou no desespero mesmo, vai dar branco, eu tô ferrado. Tem assim, respiração. Não, calma aí, sem chorar, respira. De novo, respira de novo. Faz a meditação. Você acha que isso é uma dica de um hippie que, estuda a luz e tal? Talvez seja equivocado, porque realmente é muitos estudos mostrando isso. Então como que é essa respiração? 4 segundos de inspiração, 4 segundos de pausa e 4 segundos de expiração. Então coloca o ar para dentro em 4, segura o ar 4, solta o ar em 4 segundos. Então, quando vier o desejo por fazer uma compra, por fazer uma decisão financeira importante, você não tem tanto tempo para decidir, faz a dica, pausa, pelo menos 5 minutinhos aí, se não der 5, 4, mas o que a gente sabe cientificamente é que rapidamente abaixa o cortisol. Então, isso talvez te dê um pouco de tempo e uma estratégia para ligar de novo seu córtex pré-frontal, a parte inteligente que raciocina, calcula e vai te ajudar a tomar melhores decisões, o pensamento devagar, e desligar o pensamento impulsivo da amígdala que quer, vai tomar decisão, e aí, já sabe. Então, só pausa, 4 minutinhos, 5 minutinhos, faz a respiração, 4, 4, 4. Não é tão difícil assim, todos nós vamos conseguir. A segunda ferramenta é a simulação. Foi criada pelo psicólogo Gary Klein, ou Klein, não sei como é que fala o nome dele, é mais um estudo de Harvard, então não tô falando besteira da minha cabeça. E antes de tomar uma decisão, mesmo que ela pareça ótima, você vai imaginar como se ela tivesse dado errado. Então você vai colocar, vai mudar seu viés cognitivo e vai falar assim, putz, o que deu errado na minha ideia, no meu desejo de comprar ou naquela compra que eu queria fazer. E aí você vai mudar um pouco o seu viés cognitivo para achar também falhas, porque o seu cérebro tem o viés da confirmação. Quero comprar aquilo, eu sei que dá certo, vai ser o melhor carro do mundo, só qualidades. Quando você fala assim, vou me obrigar a pensar no que deu errado, você vai tirar o cérebro desse formato, viés da confirmação, e vou reforçar minha ideia, o meu desejo, com ideias, né? Então, o sentimento vem antes, depois a gente dá um jeito de cognitivamente dar argumentos racionais. Só que, na verdade, esses argumentos foram só para suprir minha necessidade emocional. Então, você vai mudar esse pensamento e falar assim, putz, vou comprar um carro, o que pode dar errado naquela Ferrari? Putz, não vou ter dinheiro para pagar o financiamento, a gasolina é muito cara, vão roubar meu carro. Com isso, você vai começar a modificar. Aquilo que parece uma compra perfeita, você tem que forçar o cérebro a pensar nas imperfeições da decisão. Isso ajuda pra caramba a frear um comportamento de compra impulsiva, uma decisão financeira importante que você achava que era genial. Vou investir tudo num imóvel. Tá, viés contra. Putz, não vender esse imóvel no tempo hábil, com a Selic a 14,25 agora, talvez a rentabilidade não seja tão boa quanto eu imaginei, porque se demora mais de um ano para vender, talvez a rentabilidade já não valha mais a pena. Enfim, então você vai criar aí um pensamento contrário àquilo que parece a genialidade, o Albert Einstein da ideia que você falou que vai comprar o negócio, entendeu? A última ferramenta chama-se espelho. O atleta de alto rendimento, antes das partidas, ele revê os jogos dele. Mas como que isso aplica na nossa vida? O que você vai fazer? Pega toda semana seu extrato bancário, olha compra por compra e coloca o sentimento que antecedeu aquela compra, ou a situação que antecedeu aquela compra.
Ah, briga com namorada, raiva. Filho me chamando pra fazer tal coisa, cansaço. E aí você vai começar a entender o seu padrão de compra. Que horas que eles acontecem, sobre quais sentimentos, sobre quais circunstâncias. Sabe quem faz um mapeamento muito bem disso? Exatamente, as lojas de venda online. Elas sabem, elas começam a monitorar quais são os hábitos de compra, né? Elas são um database perfeito do seu comportamento e assim elas te manipulam. Se você quiser saber mais sobre isso, olha o vídeo que eu fiz sobre as compras por aplicativo de comida, que eu falo exatamente sobre isso, que como eles fizeram uma arquitetura perfeita para entender seu funcionamento melhor que você mesmo, te levar a comprar comida online, gastar seu dinheiro. Então, quando você fizer isso, você vai ter mais poder, porque você vai entender os seus hábitos e você vai saber o que fazer. Briguei com a minha namorada, estou bravo, geralmente faço compras. Cara, muda, ao invés de então fazer uma compra, eu vou... Eu ia falar pedir comida, né? Já me entreguei. Eu vou, sei lá, fazer exercício físico. Uma coisa que eu gosto de fazer, me faz bem também, e aí não precisa ter um gasto financeiro, entendeu? Você pode achar outra coisa que te faz bem, outra coisa que te dá alívio, na verdade, não te faz bem. Quando você compra, você não tá sentindo bem, você tá sentindo alívio. E vai fazer vai substituir uma tarefa por outra. Uma vai ferrar com o teu bolso, vai te deixar no vermelho ou sem dinheiro, você vai falar, onde foi meu dinheiro? Por isso que é legal fazer esse exercício, porque eu falei no começo do vídeo, o cara ganha bem, como eu já conheço muitas pessoas, ganha muito mais que a média, não sabe pra onde vai o dinheiro. Quando você faz isso, você aprende a entender pra onde vai seu dinheiro, como que ele vai, em que circunstâncias que ele vai embora. Isso é muito importante para que você tenha controle. O primeiro passo é o controle. É fugir da estratégia do avestruz, que é enfiar a cabeça debaixo do buraco, sabe? Se você fizer isso, certamente você não vai resolver nenhum problema na sua vida. Em 2002, um dos maiores craques da Copa do Mundo, muitos de vocês não estavam nem nascidos, eu tive essa bênção de ver o Brasil ser campeão a última vez, né? Não sei se vou ver outra. A gente tinha um craque que era o Ronaldo Fenômeno, que alguns anos antes tinha quebrado a perna de uma forma que a maioria dos médicos da época, podem pegar os jornais, diziam que talvez ele não voltasse a andar. Ele foi em vários médicos, deve ter sido muito traumático para ele, que falaram que de fato, no máximo, ele ia trotar. O tratamento dele foi um tratamento inovador que ele fez na França. O cara teve uma força, eu acho que é o maior, assim, caso de recuperação física, emocional que eu já vi na minha vida, assim, de um atleta. Foi demais. Mas todo mundo tinha medo, na época, do Ronaldo não aguentar a Copa, tanto fisicamente quanto emocionalmente. A pessoa que ajudou ele tem um nome, que foi Regina Brandão, que foi a psicóloga que acompanhou o Brasil na Copa de 2002. Então, o Brasil teve assistência psicológica a Copa inteira. E isso é fundamental para que o Brasil fosse pentacampeão. Uma Copa não é jogo para amadores, não é jogo para criança. É um jogo em que eu diria que o talento é 50% e o psicológico, eu vou dizer que o talento 40%, porque as seleções não são as melhores, necessariamente. Por exemplo, eu não acho que a Argentina era melhor que a França em 2022. Pode até questionar. Tem o Messi, eu acho um gênio maravilhoso. Mas ainda assim, ela foi campeã e a França não. Então nem sempre o melhor time, os melhores talentos conseguem ser campeões. Parte psicológica, ela é muito importante. Copa do Mundo é uma pressão muito grande. Então o que a Regina Brandão ajudou o Ronaldo, tal, foi ele. A parte física ele já tinha arrumado, foi a parte psicológica. Porque em 98, ele teve aí um problema também na Copa de 98, e quem acompanhou sabe que ele não conseguiu dormir sabe que ele não conseguiu dormir na tarde que precedeu o jogo com medo de ter uma nova convulsão. Isso é o psicológico aí que também estava afetando ele. Raspou o cabelo pra ninguém olhar pra perna dele, falar que ele ia quebrar. Mas enfim, ele teve todo um suporte emocional. E aí ele chegou na final e todo o resto é história. 2 gols, Oliver Kahn, um frango aí, maravilhoso, lindo, gosta de futebol. Aconselho dar uma olhadinha porque são momentos, assim, muito legais. Em 2014, a mesma psicóloga voltou para o Brasil, só que ela voltou no meio da Copa do Mundo. Quando o Brasil, faça análise psicológica da Copa do Mundo de 2014, que aqui no Brasil é bizarra. Tinha jogador chorando no meio do jogo, ou na saída do jogo. Cara, você via que o Brasil não era inferior à Alemanha na proporção de 7-1, como a Alemanha ganhou do Brasil. Não era. Os talentos que tinham no Brasil, que tinham na Alemanha, eles não eram tão desproporcionais. Claro, eu acho que o Brasil talvez fosse um pouco inferior, mas aquele sacode que a gente tomou não foi um sacode técnico, tático do Brasil, tático talvez um pouco, mas assim, teve muito de psicológico. E aí o Filipão chamou ela do meio pro final da Copa, e aí não deu tempo, né? A psicologia, ela leva tempo pra fazer algum resultado, e o Brasil foi humilhado, infelizmente, em próprio território nacional, uma vergonha que a gente nunca vai se curar aqui, quem gosta de futebol, sente essa dor até hoje. Chamaram ela, a culpa não é dela, obviamente, porque, né, quando chamaram ela, não teve tempo hábil de trabalhar. Tudo estava acontecendo ali, que era muita coisa, né? Assim, uma Copa do Mundo, no sol, tu nunca quero dar orgulho ao meu povo. Essa frase teve na Copa do Mundo, inclusive, de jogador. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. E não foi o orgulho que deram pra gente, né? Foi uma pena, inclusive. E em 2024, tem uma psicóloga da seleção brasileira chamada Marissa Santiago, foi chamada aí pelo Ancelotti, então eu espero muito que ela consiga ajudar a seleção brasileira.
Desde 2024, o Ancelotti disse que queria um suporte emocional, nós temos uma psicóloga, eu inclusive coordeno uma equipe de esgrima, psicologicamente, eu sei a diferença que faz, eu não tô falando isso da minha cabeça, são jovens, são crianças e adolescentes, e faz toda a diferença. A parte psicológica faz toda a diferença, que você entra, não entra só tuas pernas no campo, assim como na esgrima, não entra só seu braço pra dar espada, a cabeça também entra, teu emocional também entra. Eu tenho um amigo meu que foi esse atleta, ele era o melhor atleta da vela, incrível, e ele não conseguia ganhar nenhum campeonato, embora ele fosse melhor do que a grande maioria. Aliás, ele era sempre útil. Porque ele dizia, eu fico muito nervoso na hora do campeonato. Então eu realmente espero e torço para que a psicóloga consiga ajudar o Brasil, que talento a gente tem os jogadores, são as principais ligas de todos os clubes, os melhores jogadores do mundo, grande parte deles estão no Brasil. Então assim, a gente tem chance, mas o Brasil emocionalmente é uma situação que muitas vezes fraqueja. A gente vê os europeus mais, enfim, cabeça no lugar e etc. Então, qual que foi o erro da CBF? Por tantos anos, foi achar que a disciplina era o fator chave para que o Brasil ganhasse a Copa do Mundo. E a gente tá vendo que só a disciplina não é. Então, quando você se culpa, fala assim, mas eu tô tão disciplinado, poxa, eu tento o meu melhor. Não é só tentar o melhor. Existe uma parte emocional que, se você não entender, se ela não for compreendida por você, e é para isso que o canal Pense e Poupe existe, para te ajudar a entender a parte emocional, você vai ter muito mais facilidade de alcançar os seus objetivos psicológicos. Porque se você só falar quando tá com a parte intelectual, com a inteligência, o córtex pré-frontal, beleza, é uma parte. Mas se você não domar e não entender a parte emocional, que é como você é manipulado pelas lojas, etc., você não vai ter sucesso nos seus objetivos financeiros. Eu tô aqui pra isso, pra já nessa jornada. Beleza? E boa Copa do Mundo aí pra gente.